Então, como nós estamos estudando o espectro eletrônico, né? Ou seja, aquele espectro que a gente observa quando a gente faz, coleta informações no ultravioleta na região do visível, no equipamento de ultravioleta visível, né? A gente vê um conjunto, um espectro de bandas e não de linhas. Então, vamos entender quais são os termos espectroscópicos. A gente vai ver que cada termo espectroscópico tem uma energia associada. Então, o termo espectroscópio é composto por dois ou três caracteres. O primeiro, o principal, que é um L maiúsculo, que vai ser o termo S, P, D, F ou G, né? E a multiplicidade, que pode ser singleto ou simpleto, né? Singleto vem do inglês, mas simpleto no português, dubleto, tripleto ou quarteto. Tá? Então, vamos ver como que a gente descobre esses termos espectroscópicos. Para a gente entender, vamos começar com um exemplo. Qual seria o termo ou os termos espectroscópicos, né? Um ou mais, e a multiplicidade, ou seja, esse termo e a multiplicidade para o átomo de hidrogênio. Então, o átomo de hidrogênio, né, só tem um elétron. Então, sabendo que o L pode assumir os valores de L1 mais L2, enfim, a gente já viu isso, e o ML maiúsculo e MS maiúsculo é a somatória do ML minúsculo e MS, e o MS maiúsculo é a somatória do MS minúsculo. Então, o que nós temos aqui? Nós temos duas possibilidades. Uma só tem um elétron, né? Então eu vou ter essa configuração aqui desses 4 números quânticos principais, e essa configuração, quando o elétron aponta para baixo, inverte só o ms, o resto continua igual. Então o ml maiúsculo vai ser zero, né? Porque eu só tenho um elétron, e o meu ms maiúsculo vai ser a somatória desses ms, mas só tem um, então assume como mais um. E o outro só vai mudar a orientação, né? Ou seja, vai ser somatória menos 1. Então, tem esses dois números, novos números quânticos. Se eu fizer uma tabela com ml minúsculo, ml maiúsculo, ms maiúsculo e o meu L e o meu S, o que nós vamos chegar aqui? Primeiro, para a primeira configuração, o meu ml vai ser zero, né? Porque é um S, né? É um elétron, um orbital S, então sempre vai ser zero. A somatória dos mLs vai ser zero, né? Ele está sempre no zero. A somatória dos ms vai ser meio, porque eu só tenho meio. O L maiúsculo vai ser zero, né? Não tem outra opção, porque eu só tenho o zero. E o meu S vai ser meio, né? Em módulo, porque eu só tenho um elétron. Essa opção aqui, energética. A próxima, quando o elétron está para baixo, o que vai mudar? Só a somatória dos ms, que é esse cara aqui. Só que o meu L e o S vai ser iguais, né? Porque o meu S é em módulo e o L maiúsculo só tem uma possibilidade, zero. Né? Lembrando que isso aqui vai variar de menos L até L, mas como o meu L só tem um, né, não tem muita variação. E o S, lembrando, né, só tem um elétron, então é meio. Só que esses dois caras aqui, ó, possuem os mesmos números quânticos, né? Então, se a gente for fazer agora o termo espectroscópico para essas duas opções aqui, o meu L sempre vai ser o mesmo e o meu S sempre o mesmo, né? Então, e o termo espectroscópico para este e para este vai ser iguais. Ou seja, isso me diz que não importa essa configuração vai ter a mesma energia, ou seja, o mesmo termo espectroscópico. Então, qual que é o L? O L, se for zero, vai ter um termo chamado S. Então, no caso, não, a gente tem um L igual a zero, então o meu termo vai ser S, certo? Agora, qual que é a minha multiplicidade? Então, eu vou pegar o valor de S maiúsculo e vou substituir aqui. Então, 2 vezes meio mais 1 vai dar 2, certo? 2 vezes meio mais 1.
2 vezes meio dá 1, mais 1, 2. Então, eu tenho agora um termo espectroscópico para esta configuração chamada de S-dupleto, tá? Isso aqui a gente chama S-dupleto ou dubleto, depende do livro que vocês estiverem usando, é dupleto ou dubleto. Então, se a gente fizer outro termo espectroscópico para esse aqui também, vai dar o mesmo termo espectroscópico, tá? Se a gente fizer essa mesma correlação, ou seja, mesmo termo espectroscópico, mesma energia, ou seja, essas duas configurações aqui são equivalentes. Vamos fazer agora para o átomo de hélio, tá? Então, o átomo de hélio, a única diferença que a gente tem é um elétron a mais no orbital S. Então, agora nós temos duas possibilidades. A primeira, como a gente tem agora multieletrônico, né? Eu tenho a configuração de um elétron assim, como ele está no mesmo orbital, um elétron tem que estar apontando para cima e o outro para baixo. Não tem como fazer diferente, tá? Porque não tem como acomodar dois elétrons apontando para cima ou dois elétrons apontando para baixo, porque vão ter os mesmos números quânticos e isso significa que é a mesma configuração e não acomoda. Então, eu tenho duas opções. Quando o primeiro elétron está apontando para cima e o segundo elétron apontando para baixo, e quando eu tenho o primeiro elétron apontando para baixo e o segundo elétron apontando para cima. Ou seja, o meu ml maiúsculo é igual a zero e o meu ms maiúsculo é igual a zero. A mesma coisa vai acontecer aqui, essas duas possibilidades. E se eu fizer a mesma tabela que nós fizemos para o átomo de hidrogênio, o meu ml sempre vai ser zero, né? Porque eu estou no orbital S. Agora eu tenho duas opções de configuração de elétrons, um apontando para cima, outro para baixo. O meu ml, que é a somatória, sempre vai ser zero, né? Porque eu tenho um orbital só aqui. S, né, cilíndrico, perdão, esférico, e o ms maiúsculo, a somatória dos ms, tá? Então, como agora eu tenho mais meio com menos meio, é zero, né? Então, o meu L vai ser zero e o meu S zero. Essa é para essa primeira configuração. Para a segunda configuração, onde um primeiro está para baixo e o segundo está para cima, a gente vai ver que é os mesmos valores, tá? Então, isso significa que nós vamos ter o mesmo termo espectroscópico para esses dois possíveis estados, ou seja, eles são equivalentes energeticamente, tá? Então, voltando, vou determinar o meu termo espectroscópico. Lembrando, né, que se L tiver os valores, S, P, D, E, F, G e a multiplicidade. Então, nós temos aqui que um L é igual a zero, então é S. Se eu tenho um S igual a zero, nós vamos ter aqui 2 vezes zero, zero, mais 1, 1. Então, eu tenho um S singleto, ou simpleto. Tá? Porque como eu tenho S zero, minha multiplicidade vai ser 1. Então, nós chamamos isso de S singleto. Se a gente fizer para esse estado energético e para esse estado energético, o meu termo espectroscópico vai ser o mesmo. Ou seja, essas duas configurações possuem a mesma energia, ou seja, são equivalentes. Vamos fazer agora para o átomo de boro. Tá? O átomo de boro agora tem um elétron no orbital P. Tá? Então, agora já é um pouco mais diferente. Então, nós vamos ter lá agora ml, que pode ser variar de mais 1, 0 e menos 1, tá? Então, vamos lá. A primeira opção, como eu só tenho um elétron, é colocar o elétron nessa configuração, ou seja, meu ml somatória, né, vai ser mais 1, porque está aqui só tem um elétron, e a somatória dos ms vai ser mais meio, porque está apontando para cima. A outra opção é colocar o elétron no ml igual a zero, ou seja, a somatória vai ser zero, e a somatória aqui vai ser mais 1, porque não mudou a posição, a orientação. E nessa orbital, ml igual a menos 1, a somatória vai ser menos 1, e a somatória dos ms vai ser mais 1, porque também não alterou a orientação. Então, esses três aqui, observem que variou de mais 1, 0 e menos 1, tá? Então, lembrando, né? Variou de mais 1
até diminuindo de 1, chegou a menos 1. Então, eu vou assumir aqui, eu vou colocar aqui o meu L sempre como o L máximo aqui. O valor em módulo, né? Vai ser sempre 1 maior, tá? Então, o meu L maiúsculo vai ser o máximo do meu somatório de ML maiúsculo. E o meu S, né? Como só tem um elétron, meio em módulo. A outra opção, agora com o elétron com a orientação para baixo, tá? O meu ML mais 1, porque está nesse orbital, e o meu MS menos meio, MS que eu falo maiúsculo, né? Menos meio porque está com a orientação para baixo. E assim por diante. Mudou para 0 e a mesma orientação. Mudou para menos 1 e a mesma orientação. Ainda de novo, variou o meu ML maiúsculo de mais 1 a menos 1, né? Então, o meu L vai ser 1 de novo. Eu vou pegar o máximo aqui. E o meu S vai ser o quê? Meio de novo, porque é esse valor em módulo, porque eu só tenho um elétron. Vamos ver os termos espectroscópicos possíveis, termos espectroscópicos para este caso. Está fácil, né? Porque eu só tenho um valor de L e um valor de S. Lembrando, se o meu L é 1, o meu termo espectroscópico vai ser P. Então, já tenho um P. Qual a multiplicidade? Minha multiplicidade, o meu S é meio, né? Então, vou colocar o valor de meio aqui e vai dar 1, 2. Então, eu vou ter o quê? Um P dupleto, ou dupleto, tá? Todas essas possibilidades aqui, tem essas 6 possibilidades aqui, vai ter o mesmo termo espectroscópico, ou seja, todas elas são equivalentes em termos de energia, tá? Então, vai ter 6 possibilidades, mas que na verdade é uma só. Ou seja, eu tenho uma energia associada a essas 6 possíveis configurações. Vamos ver agora para o átomo de carbono, que eu tenho agora 2 elétrons no orbital P. Então, né, agora eu vou ter aqui, a gente já fez essa configuração, 15 possibilidades de configuração eletrônica, né, para esse P2. Então, isso nós já fizemos, já coloquei aqui, né, para a gente determinar os outros números quânticos. E também já fizemos aqui também, né? A gente só vai agora preencher o L e o S porque a gente precisa saber os termos espectroscópicos. Então, lembrando, né, eu tenho uma fórmula aqui para saber a quantidade, então 15, se a gente contar aqui, vai ter 15 possibilidades de configuração eletrônica de colocar esses elétrons nesses 3 orbitais P. Então, se a gente observar aqui esses 5 primeiras possibilidades aqui, a gente vai ver que o meu ML, que é a somatória desses carinhas aqui, né, vai variar de mais 2 a menos 2. Por que esse aqui é mais 2? 1 mais 1, né? 1 mais 1, 2. Por que esse cara aqui é mais 1? 1 mais 0, 1. Por que esse cara aqui é 0? 0 mais 0, 0. Por que esse cara aqui é menos 1? 0 menos 1, né? Menos 1. Por que esse cara aqui é menos 2? Menos 1 com mais menos 1 dá menos 2, tá? Então, e o meu MS? O meu MS, que é a somatória dos MS menores, né? Das posições dos spins, ou seja, mais meio e menos meio. Como aqui eu sempre tenho um para cima e outro para baixo, um para cima, 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 outro para baixo, sempre vai ser 0, ou seja, mais meio com menos meio vai ser 0, tá? Então, para esses 5 primeiros casos aqui, eu estou vendo aqui tem uma variação de mais 2 até menos 2, e o meu MS sem variação. Isso, vamos analisar as outras 3 para a gente depois descobrir os valores de S e L. Para essas 3 configurações aqui, eu estou observando que o meu MS não variou, assim como nos anteriores, né? E o meu ML variou de mais 1 a menos 1.
tá? Se a gente fizer aqui as contas, a gente vai chegar nesses valores aqui. Então, observem que nos 5 primeiros eu tive uma variação de mais a um número, menos outro número, e esse aqui não variou. Aqui é a mesma coisa. Mais um número, menos um número, e não variou, tá? Vamos para o outro. Também a mesma coisa. Variou, não variou. E os outros 3. Variou, não variou. E, finalmente, um último. O que a gente faz agora? Vamos fazer os valores de L e S. L, vou pegar o valor máximo dessa variação aqui, ó, de mais 2 a menos 2, é 2. Vou pegar o valor máximo de S, mostra 3 configurações aqui, o valor máximo de L, de mais 1 a menos 1, valor máximo. Para essa aqui, também, mais 1, menos 1, valor máximo. Mais 1, menos 1, valor máximo. E só tem um valor, 0. Qual é o meu S? Valor máximo, só tem essa variação, 0. Para esses 3 aqui, observem que eu tenho uma variação de mais 1 para menos 1. Mais 1 para menos 1, tá? Ó, aqui não tem variação e aqui eu tenho variação. Assim como nós fizemos pro boro, tá? Então, qual é o meu S aqui? Vai ser o valor máximo, S. E, finalmente, só o valor de 0, tá? Então, para essa tabela aqui, agora a gente vai ter, já começa a observar aqui, por exemplo, aqui, fixo, fixo, vai ser um microestado. Fixo, fixo, outro microestado. Fixo, fixo, outro microestado. E sendo que esses 3 são diferentes entre eles. Então, tá? Observem isso. Já é um pouco diferente do outro, que a gente só tinha um termo espectroscópico, não microestado, perdão. Termos espectroscópicos. Não, eu falei microestado errado. 3 termos espectroscópicos diferentes. Um termo espectroscópico, um termo espectroscópico e outro termo espectroscópico. Então, vamos analisar o termo espectroscópico para essas dois valores de L e S. Então, como o meu L é 2, né, eu vou ter um termo D. E como o meu S é 0, eu vou ter um singleto, né? 2 vezes 0, mais 1 é 1. Tá? Um termo espectroscópico chamado D simpleto ou D singleto. Para este caso aqui, nós temos o quê? De novo, né? Eu tenho um L igual a 1, então o meu termo vai ser P. Se eu tenho IS igual a 1, a minha multiplicidade vai ser 3. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. E, finalmente, para o 1, é chamado de P tripleto, para o último estado, que é um singleto, ou seja, S igual a 0, né? Então, L igual a 0, S, perdão. L igual a 0, S, e S maiúsculo igual a 0, 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Então, eu tenho um simpleto. Então, para essa configuração do carbono, para essa configuração não, para o átomo de carbono, eu tenho 3 termos espectroscópicos. O S simpleto, o P tripleto e o D simpleto, tá? Isso significa que cada termo espectroscópico aqui tem uma energia associada. Se tem energia associada, elas são diferentes. Essas 3 energias aqui são diferentes, tá? Então, tem esses 3 casos aí. Agora, o valor quântico J pode assumir os valores de L mais S, diminuindo de 1 até o módulo de L menos S. Tá? Então, vamos ver o que significa isso. Então, vamos ver que valores que esse J pode assumir. Vamos pegar primeiro o caso do D simpleto, ou singleto. A gente sabe que o valor de J pode assumir L mais S. L mais S são esses 2 sujeitos aqui, né? Os 2 números quânticos, o L maiúsculo e o S maiúsculo. Então, para esse caso aqui, L e S. Então, pode sumir de 2 mais 0 até 2 menos 0, ou seja, só pode ter o valor de 2. Né? Então, o J só pode ter um valor, 2. Não importa, né? 2 aqui vai ser 2 aqui, então só pode ter um valor. Vamos ver o caso do
S1, tá? O meu S1 vai ser 0 e 0, não tem variação. Então, só pode ter esse valor, né? Então, só pode assumir o valor de 0. Vamos ver agora o P tripleto. P tripleto pode assumir o valor de L mais S até L menos S. Então, L mais S, que é 1 mais 1, né, 2. Vai diminuindo de 1 até chegar no 0. Ou seja, esse cara aqui pode ter três valores de J. J2, J1 e J0. Tá? Então, significa que lembrando, nós estamos falando em estados de energia. Além do carbono ter três termos espectroscópicos diferentes, esse termo espectroscópico pode assumir três valores diferentes, tá bem? Então, o J pode assumir os valores de 2, 1 e 0 para o P tripleto. Lembrando que a gente está falando em termos de energia, né? Então, o meu carbono, que tem a configuração 2p2, possui três termos espectroscópicos, né? D singleto, P tripleto e S singleto. Como a gente vai colocar isso em escala de energia? Porque a gente está falando em energia. Primeiro, tem três regras. A primeira regra significa o termo fundamental, né? Ou seja, o termo de menor energia, aquele que a gente vai determinar como de menor, mais baixa energia, é o termo que tem maior multiplicidade de spins. Entre esses três termos aqui, qual é o que tem maior multiplicidade de spins? É o P tripleto, tá bem? Então, a gente chama ele de energia zero, lá fundamental. Então, na escala de energia, ele é o que tem menor energia. O segundo, se dois ou mais termos possuem a mesma multiplicidade de spin, dois ou mais termos possuem a mesma multiplicidade de spin, ou seja, aqui nós temos dois termos diferentes com a mesma multiplicidade, simpleto. O termo de menor energia será aquele que possuir maior valor de L. Qual desses dois possui maior valor de L? Né? É o D. Então, menor energia, maior energia. Então, aqui, para esse caso aqui, nós já colocamos eles em escala de energia. Os três termos espectroscópicos para o carbono tem esse como menor energia, esse como energia intermediária e esse como maior energia. Para subníveis como P2, que são menos da metade preenchido, ou seja, aqui eu tenho 2 elétrons no orbital P, ou seja, eles são menos da metade preenchida. O estado com menor valor de J tem menor energia. Ou seja, lembra que a gente fez quais são os valores de J para o P? 0, 1 e 2. Então, para este caso aqui, né, para subníveis que são menos da metade preenchidos, né, tem menos da metade preenchido, o estado com menor energia, o estado com menor valor de J tem menor energia, ou seja, no nosso caso aqui, vai ser o 3 tripleto 0. Agora, quando é invertido, né, para subníveis com mais da metade preenchidos, o estado com maior valor de J terá menor energia, mas nós não vamos ver esses casos aqui, né? E vai trabalhar só com 2 elétrons por enquanto, tá bem? Então, vamos assumindo aqui essa primeira opção. Então, o que eu vou ter? P tripleto J0, P tripleto J1, P tripleto J2. Tá? Então, concluindo, nós temos aqui, para o meu átomo de carbono, essa aqui é as minhas possibilidades de energia. P tripleto J0, P tripleto J1, P tripleto J2, D singleto, S singleto. Tá? Então, termos de energia. O mais fundamental, né, o de menor energia, a gente chama como energia zero. E aí aqui já não está fiel à escala, né? Mas só para a gente saber as diferenças. 16,4, 43,5 em centímetros menos 1, né? 10.000 e 21.000. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia das diferenças de energia entre esses termos espectroscópicos.
Vamos voltar aqui para analisar a nossa tabela de microestado. Lembra que a gente fez para o P2, que na verdade é a mesma configuração do carbono, né? Nós temos aqui a nossa tabela de microestados. Se a gente pegar essa tabela de microestado e para cada microestado eu colocar um valor de X, ó, aqui eu tenho um microestado, coloquei um valor de X, aleatório, qualquer, não estamos falando ainda de estados energéticos, tá? Aqui eu tenho, nessa MS0 e ML0, eu tenho, MS0 e ML mais 1, eu tenho 2 microestados, então eu coloco XX. Aqui eu tenho 3 microestados, XX, ou seja, cada X é um microestado, tá? Então eu peguei uma tabela que a gente fez anteriormente e coloquei para cada microestado que tinha na linha coluna, coloquei um valor 1x. Só para a gente saber que tem 3 microestados aqui, tem 2 microestados aqui, tem um microestado aqui, um microestado, tá? Vamos analisar essa tabela aqui agora. Observem que aqui eu tenho uma coluna com todos os preenchidos, tá? Tem aqui uma coluna completa de mais 2 a menos 2. Eu tenho essa tabela aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa tabela aqui e vou subtrair da minha tabela principal. Vai ficar assim, tá? Tirei aquela coluna que estava aqui, tá? Sobrou essa tabela aqui. Essa tabela, de gente analisar, eu tenho uma outra matriz aqui, que seria 3 por 3. Essa matriz aqui é 1 por 5, né? 1 por 5. Essa matriz é 3 por 3. Então, vermelho aqui. Também vou subtrair ela, essa matriz. Vou subtrair e ela vai ficar só esse cara aqui. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui? Essa tabela, originalmente, transformei nessa tabela, e essa tabela aqui é composta por esta, mais essa. Se eu somar essas 3 tabelas, vai chegar nessa, e se eu substituir esses x por esses microestados, vão chegar na minha tabela original. Então, isso aqui são tabelas redutíveis. Tá? A gente chama isso de tabelas redutíveis. Para que servem essas tabelas redutíveis? Na verdade, eu consigo fazer aqueles microestados lá, né, através dessas tabelas redutíveis, tá bem? Onde o meu y vai ser a multiplicidade, né? A multiplicidade aqui é o número de colunas. Vamos analisar essa tabela aqui. Qual que é a quantidade de colunas que eu tenho aqui? Só tem uma coluna, tá? Então, a multiplicidade é o número de colunas. Uma coluna. Qual que é a minha outra aqui? Eu tenho 3 colunas. 1, 2, 3. Minha multiplicidade é um tripleto agora porque eu tenho 3 colunas. E no meu outro caso aqui, eu tenho uma coluna só. Então, para essas 3 tabelas, eu tenho 3 termos, 3 multiplicidades. Simpleto, tripleto e simpleto. Agora, o termo, né, que é o valor aqui, está relacionado com ml. Quem é o ml? Meu ml é aqui, tá? Então, o que eu vou pegar? Lembrando da minha tabela de L, aqui eu vou pegar sempre o valor máximo. Lembrando que o meu L, né, vai ser sempre em módulo, sempre valores positivos, ele nunca vai ser negativo, tá? Vai ser sempre de 0 a positivo. Então, para essa tabela aqui, qual é o valor máximo de o meu ml? É mais 2. Então, meu L é 2. Então, aqui eu vou ter um termo D. Então, D1. Para esse cara aqui, qual que é o valor maior de ml? Mais 1. Então, meu L vai ser 1. Então, se o L é 1, é P. E para esse cara aqui, quem é o valor de ml? 0. Se é 0, meu L máximo vai ser 0, então meu termo vai ser S. Observem que eu cheguei nos mesmos termos espectroscópicos que eu cheguei anteriormente. Tá? Então, é uma outra forma de chegar nos termos espectroscópicos para uma configuração. Tá? Mas isso não significa que a gente não tem que fazer aquela tabela inicial. Tá bem? Então, eu tenho essas configurações aí. Tá? E volto a montar essa tabela com os J's no final. Tá bem?